Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Estatística e Probabilidade. E é com muita alegria que eu anuncio que estamos na nossa última aula desse curso. Hoje nós vamos falar sobre testes não paramétricos para comparação de duas amostras. Então, na última aula nós falamos sobre alguns testes para comparar duas amostras, por exemplo, para verificar, testar a hipótese se duas médias de duas amostras são equivalentes estatisticamente ou não, certo? E aí, para isso, nós utilizamos o teste Z e o teste T para duas amostras, ok? No entanto, nós falamos que esses testes são ditos testes paramétricos. Por quê? Porque nós fazemos algumas suposições sobre a distribuição das populações da qual advém essas amostras que nós estamos testando. Então, esses testes, teste Z e teste T, eles são ditos paramétricos. Lembram que a gente sempre fazia a suposição de que as amostras advinham de populações normais, populações gaussianas, certo? Então a gente faz essa suposição. Então até agora os testes de hipótese que nós estudamos são ditos paramétricos. A gente tinha a suposição ou as questões que nós trabalhamos afirmavam que aquelas amostras que nós estávamos comparando advinham de distribuições normais. No entanto, pode acontecer, e é o que mais acontece na vida real, na verdade, de que os dados que nós estamos trabalhando não sigam a distribuição normal, não sigam a distribuição gaussiana. E aí, nesse caso, como proceder, Porque assim, você pode até tentar usar o teste Z ou o teste T para fazer a comparação. No entanto, você não pode confiar muito nos resultados desses testes, porque os dados que você tem estão ferindo essa suposição de normalidade. Então, nós vamos fazer a introdução aos testes não paramétricos. Vamos falar sobre testes de aderência, que é como a gente pode fazer para verificar se um conjunto de dados ele segue ou não a distribuição normal. Depois falaremos sobre os testes de Wilcoxon e, por fim, os testes de Friedman e de Nemeni. Nós vamos entender cada um desses testes, e qual o objetivo deles. Obviamente que cada um tem uma funcionalidade, cada um tem uma aplicação, e existem vários outros testes não paramétricos que vocês podem utilizar como alternativas, mas eu preferi mostrar esses testes aqui porque a gente consegue entender cada uma das categorias com um desses exemplos, utilizando esses testes aí como exemplo. Então até agora nós estudamos testes de hipótese que são ditos paramétricos, eles supõem normalidade, Você tem essa suposição de normalidade. Então a gente assume que as populações seguem a distribuição normal ou aproximadamente normal. E aí essa propriedade é necessária para que esses testes sejam válidos, tanto o teste Z como o teste T. Essas suposições devem ser verdadeiras, certo? Então, os testes paramétricos assumem que a distribuição dos dados é conhecida, é normal, e que a suposição de que apenas alguns parâmetros como média e desvio padrão não são conhecidos. Ou seja, eu sei que a distribuição é normal, mas eu não conheço a média e os desvios padrões, o desvio padrão dessa população, ok? E aí, no caso, na vida real, na prática, na indústria, na natureza, a maioria dos dados eles não tendem a seguir uma distribuição normal, certo? E o que fazer nesses casos? Bom, quando essas suposições não é verdadeira, nós não podemos utilizar esse tipo de testes paramétricos. E aí a gente precisa de testes ditos não paramétricos. Por quê? Porque esses testes eles fazem poucas suposições sobre a distribuição dos dados, certo? Então é importante dizer o seguinte: se você tem, um conjunto de dados onde esse conjunto de dados segue uma distribuição normal, utilizar os testes paramétricos sempre vai dar resultados mais confiáveis, certo? Porque como os testes não paramétricos eles fazem poucas suposições, eles acabam sendo menos rigorosos, porque assim a gente não tem mais informações sobre a distribuição dos dados, certo? Então, se você está trabalhando com uma distribuição normal, então sempre use os testes paramétricos. Quando você não consegue verificar a normalidade dos dados, você verifica que esses dados não seguem a distribuição normal, então aí é o jeito de utilizar testes não paramétricos. Então os testes de hipótese não paramétricos, eles seguem exatamente o mesmo procedimento dos testes paramétricos. O procedimento é o mesmo. Então você formula as hipóteses, você define o nível de significância, você calcula a estatística do teste, você verifica as regiões de rejeição e não rejeição e toma a sua decisão de aceitar ou não, a hipótese nula. E aí, nesse caso, no caso de rejeitar a hipótese nula, aceitar a hipótese alternativa. Então, o procedimento, o passo a passo é exatamente o mesmo.
O que muda é a forma de você calcular a estatística do teste. Então, pessoal, o primeiro passo antes de realizar um teste de hipótese é testar a normalidade dos dados. Então, veja, eu tenho um conjunto de dados, ou dois conjuntos de dados, que são duas amostras que eu quero fazer alguma verificação, né? Então, nesse caso, a primeira coisa que eu faço é, bom, que tipo de teste eu vou utilizar? Um teste de hipótese paramétrico ou não paramétrico? Não sei. Então, o que eu preciso fazer é verificar se os dados seguem a distribuição normal, certo? Se eu verifico que os dados seguem a distribuição normal, então eu utilizo o teste paramétrico, né? O teste Z, o teste T. Em caso negativo, se eu não consigo verificar que esses dados seguem a distribuição normal, então aí eu parto para a utilização de testes não paramétricos. E aí vem a pergunta, como saber, como verificar se os dados seguem uma distribuição normal? Através de testes de normalidade, também chamados de testes de aderência.